Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais vídeo meu aqui que eu estou postando, dessa vez com uma proposta diferente dos últimos, né? Eu até agora coloquei muitos vídeos de divulgação científica, mas eu pretendo eventualmente colocar algum vídeo mais técnico, mostrando a dedução ou a construção de alguma lei, teoria física, né? Ou afins. E a ideia é que, depois desse vídeo técnico, venha algum vídeo qualitativo discutindo os desenrolares dessa lei ou teoria que eu comecei a construir. Assim eu acho que dá para abranger os dois grupos, aquele que não tem um conhecimento matemático tão grande, mas quer saber o qualitativo das coisas na física, e aqueles que também têm o interesse de se aprofundar um pouco mais. Para isso, eu escolhi o tema das equações de Maxwell, porque eu acho que é um tema muito rico, né? Faz parte de uma área básica da física, que é o eletromagnetismo. E a ideia aqui é que nós temos 4 leis de Maxwell, né? Que eu escrevi elas na forma diferencial e na forma integral. E a ideia é que eu vou fazer 4 vídeos, né? Não necessariamente um após o outro, né? Não necessariamente em cada uma das 4 semanas seguintes, mas eu vou postar vídeos em que eu vou deduzir cada uma das leis de Maxwell e depois colocar vídeos qualitativos mostrando quais são os desenrolares. Então nós vamos começar hoje com a lei de Gauss para o campo elétrico. Se eu vou falar a respeito da lei de Gauss para o campo elétrico, eu tenho que, primeiro de tudo, falar o que significa a primeira lei, né? Qual que é a estrutura da primeira lei de Maxwell ou da lei de Gauss para o campo elétrico, e depois discutir um pouquinho, colocar as cartas na mesa para eu poder fazer a dedução dessa equação do ponto de vista mais matemático. Então a ideia aqui é o seguinte, a lei de Maxwell, a primeira lei de Maxwell é essa daqui, né? Eu vou deduzir ela na forma integral e depois passar para a forma diferencial, que é a linha de baixo, mas a ideia principalmente é o seguinte: como se trata de uma lei para o campo elétrico, obviamente aqui eu tenho o campo elétrico, e essa lei ela consiste em uma operação que a gente chama de fluxo, que é essa integral aqui escalar dA, né, que é a noção de fluxo no cálculo vetorial. Então a minha ideia aqui é, eu vou colocar as cartas na mesa sobre como é que é a definido o campo elétrico, do ponto de vista matemático, né, para a gente poder jogar aqui e fazer essa conta, e depois vou discutir um pouquinho o que é essa noção de fluxo. E depois de discutir isso, eu vou simplesmente chegar e deduzir a lei de Maxwell. Uma coisa importante, eu vou deduzir aqui especificamente para o caso da eletrostática. Por quê? Porque para você passar a lei de Gauss da eletrostática para a eletrodinâmica, basta inserir alguns argumentos a mais. Mas a dedução, essencialmente, é no caso da eletrostática. Sem contar que a gente usa muito nos cursos de eletromagnetismo, né, de curso superior, a lei de Gauss, principalmente para determinar campos elétricos, principalmente no contexto da eletrostática. Então nada mais justo que eu utilizar esse contexto para poder deduzir. Caso você já queira ir direto para a parte da dedução, é só você ir para esse minuto aqui do vídeo, né? Aí para você se poupar de eu definir qual que é a ideia do campo elétrico e o que significa fluxo. Bom, então seguindo aqui, primeiro eu vou começar falando a respeito da propriedade desse campo elétrico que a gente vai usar para poder deduzir a lei de Gauss. Se a gente vai estar na eletrostática, a gente tem 2 pressupostos básicos na eletrostática, né, para o campo elétrico, que é o que define a forma toda de como é que a eletrostática como é que ela continua, como é que ela é desenvolvida. A primeira é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb te fala, né, basicamente, que existem cargas positivas e negativas com campos elétricos radiais. Então a carga elétrica positiva ela tem o campo saindo, a carga elétrica negativa tem os campos entrando, mas ambos radiais. E se essas cargas têm um valor Q ou menos Q, a lei de Coulomb nos diz que o campo elétrico gerado por uma carga pontual é 1 sobre 4πε0, o valor da carga dividido pela distância ao quadrado da carga até o ponto que você quer calcular o campo elétrico, vezes um versor radial. Então a lei de Coulomb te fala basicamente isso. Uma carga em repouso, ela gera um campo elétrico a uma distância r dela, dada por esta expressão. Aos menos habituados, esse 1 sobre 4πε0 é aquele famoso K, que aparece principalmente nos livros de ensino médio. E a segunda base para a eletrostática é o princípio da superposição, que é uma coisa que a princípio pode parecer óbvio, mas não é. O princípio da superposição te fala o seguinte: imagina que eu tenho um espaço com várias cargas, eu vou simbolizar aqui com 2 cargas, mas com mais do que uma pontual. Se você quer saber o campo elétrico gerado em um certo ponto, o princípio de superposição te fala que basta determinar o campo elétrico gerado por cada carga, de forma que o campo elétrico final, né, o campo elétrico total, nesse ponto, vai ser a soma dos campos elétricos. Esse é o princípio de superposição. Isso pode parecer algo óbvio, mas não é. Sempre que você tem um princípio de superposição, né, sempre que soma de soluções é uma solução, isso significa que as nossas equações diferenciais que regem a eletrostática, elas têm que ser lineares. Então, esse é um resquício, esse é um indicativo de que as leis que regem os fenômenos elétricos têm que ser
leis lineares, como são o caso das leis de Maxwell. Essas são as cartas na mesa no que diz respeito ao campo elétrico. Então agora basta a gente botar as cartas na mesa sobre o que significa esta operação e aí sim partir, né, para poder fazer ela de fato. Então, bom, essa operação é que a gente chama de fluxo. Qual que é a ideia do fluxo? A ideia é o seguinte, imagina que eu tenho, aqui eu vou calcular o fluxo do campo elétrico, então eu vou supor, colocar aqui na minha figura o campo elétrico. Imagina essa superfície imaginária no espaço, e que o campo elétrico nessa superfície ele tenha essa cara daqui mais ou menos. Ele poderia ter qualquer cara, imagina que é esse trem daqui. Então esse daqui é o campo elétrico na superfície. Então qual que é a ideia? O que significa aquela expressão? O que significa essa integral, que é o que a gente chama de uma integral de fluxo para o campo elétrico? A ideia aqui é o seguinte, a gente pega uma pequena porçãozinha dessa área, uma área pequenininha disso, e aí eu vou passar lá para cá. Se a área é pequenininha, significa que, independente da curvatura da superfície, se você pega uma área muito pequenininha, uma área infinitesimal, ela vai ser aproximadamente plana. Então, significa que se eu pego uma areazinha dessa e amplio, ela vai ser uma coisa assim, plana. Além disso, como ela tem uma área pequenininha, eu vou chamar essa área de dA. A ideia é, para essa área pequenininha, eu vou definir um vetor, que eu vou chamar esse vetor de vetor dA. Esse vetor dA, ele consiste basicamente em um vetor que tem o módulo, como módulo a área dessa superfície, e além disso ele faz 90 graus com a superfície. Então ele é o vetor normal à superfície que carrega a informação da área dela. A ideia é, imagina que o campo elétrico nesse ponto, ele está desse jeito, ele está apontado para cá. O que significa essa expressão? É escalar dA, né? Qual que é o significado dela em relação a esses parâmetros que eu tenho? Então vamos lá, se eu faço esse E escalar dA, o que significa? Qualquer produto escalar nada mais é do que uma projeção. Então qual que é a ideia dessa projeção? A ideia dessa projeção é o seguinte, eu vou pegar o campo elétrico, vou decompor ele em suas componentes vertical, que eu vou chamar de E perpendicular, e paralela à superfície, que eu vou chamar de E paralelo. Quando eu faço E escalar dA, isso é a mesma coisa que E perpendicular vezes dA, aqui sem vetor, em termos dos módulos. Ou seja, esse E escalar dA, o que eu estou falando é, eu estou pegando qual que é a componente do campo elétrico que cruza perpendicularmente essa área. Então, o cálculo do fluxo, esse integrando que tem dentro dessa integral que a gente chama de fluxo, ele quantifica basicamente a componente do campo que corta ortogonalmente a sua superfície. Né? Ou seja, ele quer pegar a componente que corta, né? E não a componente tangente à sua superfície. E o dA multiplicando é para colocar o peso em quais regiões o campo elétrico é mais intenso ou menos intenso. Então a ideia do fluxo é basicamente isso. Você tem uma noção do campo que corta em uma certa superfície de área A. Agora vamos lá, o que significa eu colocar... Então bom, deixa eu apagar essa parte para a gente discutir um pouquinho mais, né? Então vamos lá, aqui então eu discuti o significado a respeito desse produto escalar. Agora, o que significa eu fazer uma integração? Significa que eu vou somar esse produto escalar EDA para todas as pequenas regiões que tem na superfície, até varrer a superfície inteira. Quando eu faço isso, por meio de uma integração, eu vou ter essa integral. Então, essa integral é a soma do fluxo de todas as superfícies pequenininhas, portanto, é o fluxo dessa superfície grande. Agora, o que significa essa bolinha daqui? Essa bolinha colocada na integral significa que a superfície que você vai estar calculando o fluxo ela tem que ser fechada. Nesse caso daqui não é uma superfície fechada, é uma superfície aberta, mas eu poderia ter calculado em termos de qualquer superfície fechada, né? Imagina essa superfície daqui, uma esfera, qualquer coisa do tipo. Se a superfície for fechada, na minha integral eu coloco essa bolinha. Então, isso aqui está basicamente te falando qual que é a componente do campo perpendicular à superfície que você vai calcular o fluxo, sendo ela uma superfície fechada. Essa é a ideia desta integração. E essa integral do fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada, não só é a primeira lei de Maxwell, como ela consegue carregar muitas informações a respeito do comportamento do campo elétrico, em particular do eletrostático nesse contexto. Agora a gente vai de fato calcular, né, essa integral de EDA, e mostrar que ela vale carga dentro sobre a epsilon zero. A gente vai de fato tentar agora calcular a primeira lei de Maxwell, que é a lei de Gauss. Para poder fazer isso, eu vou utilizar um conceito muito importante, que é o conceito de ângulo sólido, que é uma generalização do ângulo da geometria normal, só que para 3 dimensões. E que ele é muito útil para alguns casos, ele é muito útil quando você quer fazer fluxos, e quando o campo que você está querendo calcular o fluxo, ele só depende da distância, que é o caso do campo eletrostático. O campo eletrostático ele é proporcional a 1 sobre R2, significa que ele só depende da distância. Então é muito útil a gente utilizar esse conceito.
Como o ângulo sólido é um conceito que é provável que muitos de vocês não tenham visto, porque não é algo tão explorado em todos os cursos de exatas, eu vou aqui introduzir a ideia de ângulo sólido, fazendo, primeiro de tudo, uma construção em termos de como é que a gente faz para definir o ângulo. Porque a definição de ângulo sólido, ela segue tal e qual a lógica de pensamento do ângulo normal. Como o ângulo é algo que a gente conhece, é mais fácil mostrar a construção do ângulo, porque para falar de ângulo sólido, aí a gente só renomeia pouquíssimos parâmetros e adapta, mas a construção é exatamente a mesma. Então vamos lá, qual que é a ideia de ângulo? Ângulo é a ideia que a gente tem de uma abertura. Então como é que a gente faz para definir um ângulo? A gente pega uma circunferência de raio R, a gente pega uma seção, uma abertura aqui dentro específica, que a gente está querendo calcular o dito cujo, que a gente quer calcular o ângulo. Como é que a gente define essa abertura, esse ângulo? A gente faz de uma forma estratégica. A gente define, a gente calcula esse comprimento de arco, e o que a gente define é que o ângulo ele vale ΔL dividido pelo raio. Por que essa definição? Essa definição acontece porque o ΔL, o comprimento do círculo, da circunferência, ela é sempre proporcional ao raio. Então, se eu pegar essa mesma abertura por um raio 2 vezes maior, o comprimento vai ser 2 vezes maior. Se eu pego um raio 3 vezes maior, o mesmo comprimento de raio vai ser 3 vezes maior, e por aí vai. Como o comprimento da circunferência, o comprimento de arco e o raio crescem na mesma proporção, se eu divido um pelo outro, o ângulo é uma grandeza que permanece igual, independente do tamanho da circunferência. Só que essa definição ela tem problemas quando são com figuras que não são círculos, né? Quando não são circunferências. Um exemplo fácil de ver isso é o seguinte. Imagina que eu tenho um gráfico desse jeito daqui. Ó. Eu tenho um gráfico que é desse jeito. Essa é a minha função, imagine. Eu sei que isso não é um círculo. Por consequência, o ângulo não vai ter essa definição, porque essa definição vale para círculo. Porém, eu sei que a abertura feita saindo daqui até aqui é correspondente a um ângulo de quanto? Π sobre 2. O que isso significa? Significa que eu gostaria de, quando eu for fazer uma integral, quando eu for fazer cálculo diferencial integral aqui, que eu queria de conseguir definir um certo ângulo aqui, um certo dθ, e eu gostaria que essa integral de dθ desse π sobre 2. Porque eu sei que se eu fizer a integração de todos esses ângulozinhos, eu vou ter feito uma abertura de π sobre 2. Mas essa definição de ângulo não é estratégica para isso. Então significa que eu tenho que partir para uma nova definição de ângulo, e eu vou colocar essa definição de ângulo mais geral, porque ela é perfeita para se generalizar para ângulo sólido. Então a ideia é como é que a gente define ângulo, como é que essa definição daqui se adapta, se molda para uma curva qualquer que não seja um círculo. Ou seja, dado que eu tenho uma figura genérica, como é que eu consigo definir ângulo nela? E a forma, vamos lá, imagina que eu vou desenhar aqui, para poder ficar mais simples, eu vou desenhar essa função daqui. Ó. Imagina que eu tenho essa função, só para poder ficar mais simples, uma função que é uma reta, ok? Então vamos lá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que definir um ângulo infinitesimal, porque se eu defino como é um ângulo infinitesimal, por integração eu defino qualquer ângulo. Para poder fazer isso, a ideia que eu faço é, eu vou pegar aqui um pedacinho para ser o meu ângulo infinitesimal. Então imagina que eu vou pegar esse cara daqui, ó. Eu vou pegar esse ângulozinho, esse cone, e eu vou desenhar ele aqui do lado. Então olha só, esse cone eu posso desenhar da seguinte forma. Ele é um cone mais ou menos desse jeito, deixa eu deixar a linha mais fina. Ele é um cone desse jeito daqui. Aí a parte preta é a minha função. E agora percebam o seguinte, eu quero definir ângulo aqui. Eu gostaria de ter a noção desse cara daqui, que é o meu dθ. Para eu definir esse dθ, eu sei definir em termos de circunferência. Eu sei que se fosse uma circunferência, eu sei que dθ é igual a dl sobre r. Isso eu sei. Então o que eu vou fazer? Se essa figura fosse uma circunferência, a circunferência, a curva da circunferência, ela ia estar desse jeito daqui, olha. Ela ia fazer esse triângulo isósceles aqui. Como é que eu sei disso? Porque se eu faço esse triângulo isósceles, aqui tem a mesma distância daqui. Por consequência, isso configura um círculo, certo? Um círculo, quando você vai pegando um ângulo pequenininho, isso aqui tende a um triângulo pequeno, né? Um triângulo isósceles. É claro que isso aqui não vai ser um triângulo de forma geral, porque é claro que o arco da função, o arco da circunferência, ele é curvo. Então seria, na verdade, algo semelhante a isso aqui, ó. Seria alguma coisa abaulada. Só que quando eu pego um ângulo muito pequenininho, essas coisas daqui ficam retas, né? É o princípio fundamental quando a gente vai fazer qualquer coisa de cálculo. Então vamos lá, a ideia é o seguinte, quando esse ângulo
delta θ tende para zero, quando a abertura vai para zero, uma coisa que acontece é que essa reta daqui fica cada vez mais paralela a essa reta. De forma que no limite da abertura indo para zero, este ângulo fica um ângulo reto. E esse triângulo vira retângulo. E aí é o seguinte, esse cara daqui em vermelho é o que eu posso definir como ΔL, para poder se enquadrar aqui. E esse cara daqui em preto, eu vou chamar ele de ΔLzão, que é o que eu gostaria de que a definição do ângulo fosse feita em torno dele. Então a ideia é o seguinte, como é que eu faço, usando a definição de ângulo para circunferência, para definir ângulo de forma mais geral, e aí sim a gente passa para ângulo sólido, que é só fazer 2, 3 alterações, e aí calcula a lei de Gauss. Vou definir dois vetores. Eu vou definir o vetor dLzão, que vai ser um vetor perpendicular a essa linha com o módulo dLzão, e eu vou definir o vetor dLzinho, que é o vetor perpendicular à curva em vermelho, né? E com o módulo dLzinho. Eu vou definir esses vetores. E além disso, eu vou fazer uso de um outro vetor que existe, que é o vetor radial. O vetor radial é, por definição, um vetor que aponta radialmente a partir do centro. O centro aqui que eu estou calculando essas coisas todas é o centro desse cara. Então o vetor radial ele é para cá. Fazendo uma questão de trigonometria básica, a gente percebe que esse ângulo é igual a esse ângulo daqui. E isso é importante porque eu gostaria de fazer a definição do ângulo, eu gostaria de fazer esse dθ em termos do dLzão. Por conta disso, eu tenho que achar uma relação entre dLzinho e dLzão. Então, olha só, se eu pego esse triângulo retângulo daqui e penso em fazer projeções com esse ângulo que eu vou chamar de φ, eu tenho que dLzinho é igual a dLzão vezes cosseno de φ, por trigonometria básica aqui desse triângulo todo que eu desenhei. Agora, olha só, uma forma de eu escrever isso, tem um jeito muito fácil de eu escrever isso. Percebam que esse cosseno de φ é o ângulo entre o R chapéu, que é o vetor unitário radial, e o vetor dLzão. E esse cara daqui, como ele é um versor, como ele é um vetor na direção R, como ele tem esse chapéu, o módulo dele vale 1. O que isso significa? Significa que esse cara daqui pode ser interpretado como, imagina que eu faço vezes 1. Eu posso interpretar isso como módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes cosseno do ângulo entre eles, um produto escalar. Então significa que eu posso pensar nesse dLzinho como sendo R chapéu escalar com dLzão vetor. E isso é útil. Por quê? Porque olha só, agora eu posso escrever a definição do ângulo em termos desse cara daqui. Ou seja, o meu ângulo ele pode ser definido como R escalar dLzão, por um dLzão qualquer, relativo à curva que você está querendo definir ângulo, dividido por R. Como o R não é fixo, como o R varia, porque isso aqui não é um círculo, em vez de R maiúsculo, eu vou usar R minúsculo, ok? Que é simplesmente a distância do centro até a sua função. Então, dividido por R. Então, esse cara daqui é a definição mais geral de ângulo, que vale para qualquer curva. E agora eu vou falar de ângulo sólido, que é uma generalização direta desse resultado e é muito útil para poder se calcular a integração de fluxo, principalmente do campo elétrico. Então, bom, o ângulo sólido é uma generalização do ângulo normal. Essa generalização passa como? A ideia é, se eu defino os ângulos por uma circunferência, eu vou definir o ângulo sólido agora por uma esfera, que é o mais natural de 2 para 3 dimensões. Segundo, uma abertura numa circunferência corresponde ao quê? Corresponde a esse setor daqui. O que corresponde a uma abertura numa esfera? Corresponde a uma casquinha de sorvete, que foi exatamente o que eu desenhei aqui. Então, eu vou tratar sempre dessa casquinha como sendo um pedacinho de ângulo generalizado. Aí agora, olha só. Para uma, deixa eu apagar esse cara, né, já que a gente fez aqui as analogias. Aí a ideia é, se para uma circunferência eu tenho que dθ é igual a dl sobre r, eu vou ter o seguinte, esse cara daqui eu vou definir como meu ângulo sólido. Imagina que é um ângulo sólido pequenininho, eu vou chamar ele de dω. Como é que eu vou definir o dω? Eu vou definir dω como o análogo a comprimento, né, a esse comprimento daqui, só que numa esfera, e análogo a esse comprimento é o quê? É a área desse sorvete. Então, imagina que ele tem uma área dA, então vai ser dA, só que em vez de dividir por R, né, igual aqui no caso da circunferência, imagina que esse cara tem um raio R também, essa esfera, eu vou dividir por R ao quadrado. Por quê? Porque
eu divido por r na circunferência porque o comprimento ele aumenta proporcionalmente ao raio. No caso da esfera, as áreas crescem proporcionalmente ao quadrado do raio. Então, se eu dobro o raio, eu vou quadruplicar a área. Por consequência, eu divido por R2 para ter uma grandeza que vale para qualquer circunferência. Aí um detalhe a ser acompanhado, como é que são os limites, né, qual que é o menor e o maior ângulo. Pensando nessa definição, o menor arco de circunferência que existe é 0, e o maior arco que existe é 2πr. Como é só pegar esses caras e dividir por r, né, o θ ele vai de 0 até 2π, os ângulos normais. Agora, para uma circunferência, a área pode variar de 0, que é você não pegar abertura nenhuma, isso aqui vai te retornar um ângulo sólido igual a 0, mas a área tem um valor máximo de 4πr². Então, o maior valor de ângulo sólido é 4π. Isso significa que se eu faço integral do ângulo sólido numa superfície fechada, está começando a aparecer um pouquinho aqui com lei de Gauss, na superfície fechada, isso aqui tem que dar 4π, porque é o ângulo todo de uma esfera, de uma coisa que é fechada, assim como o ângulo de uma coisa fechada num círculo é 2π. Agora, como é que eu faço para definir isso em termos de uma superfície que não é necessariamente esférica, uma superfície que é uma superfície qualquer. Aí aqui eu vou fazer exatamente a mesma construção que eu fiz no caso do ângulo normal, só que para o ângulo sólido. Como é que é? Imagina que eu tenho uma superfície aqui qualquer, uma superfície toda doida, né? Pode ter qualquer formato, e que eu quero, a partir de um ponto interno dela, calcular o ângulo sólido dela todo. Então a premissa que a gente vai tomar é, para definir um ângulo sólido, basta eu definir um ângulo sólido infinitesimal. Porque qualquer ângulo sólido maior pode ser obtido via integração. Mesmo princípio que a gente usou para o ângulo normal para poder definir. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui um ângulo... eu vou pegar aqui um ângulo infinitesimal qualquer. Imagina que eu pegue esse carinha daqui. E vamos analisar a respeito como é que vai ser o comportamento desse carinha e como é que eu faço para definir por uma superfície qualquer o ângulo sólido. Então vamos lá. Primeira diferença com relação ao ângulo, né, para deixar bem claro. Aqui, vamos lá, eu tenho meu ângulo sólido, então isso aqui na verdade é um cone, certo? Isso aqui não é simplesmente um segmento de reta. E aqui vai ser a mesma coisa, isso aqui é um pedaço de superfície, então aqui vai ter uma certa área. A questão é que eu não sei desenhar 3D, então só estou desenhando uma seção da superfície fechada. Então vamos lá, eu vou desenhar esse cone aqui do lado para poder ficar mais simples a gente fazer as análises. Então vamos lá, como é que vai ser essa superfície? Essa superfície vai ser o seguinte, eu tenho aqui o ponto que eu parti, né, para poder calcular o ângulo sólido. Isso daqui forma um cone, exatamente igual no caso do ângulo normal, com a diferença que aqui vamos ter uma superfície e não um segmento igual era no caso dali da circunferência. Esse cara daqui, ele é uma elipse, não é qualquer figura. E como é que eu sei que isso daqui é uma elipse? Eu sei que isso é uma elipse, por quê? Porque esse cara daqui que eu peguei é um cone, certo? Aqui é o meu dômega. E se esse cara daqui é um cone, e eu estou pegando um dômega muito pequenininho, significa que esse cara daqui é aproximadamente plano. Se ele é plano, isso aqui é uma seção cônica. Uma seção cônica fechada é uma elipse. Então aqui eu posso afirmar que essa figura é uma elipse. Agora, eu sei que o meu ângulo sólido eu defini ele para uma circunferência. E como é que eu defini ele para a circunferência? Eu defini que um angulinho sólido é o pedaço da área da circunferência da abertura que ele corresponde, dividido pelo raio ao quadrado da circunferência. Ou seja, se eu quero definir o ângulo sólido para uma superfície qualquer, eu tenho que fazer com que ela se comunique com uma superfície esférica, para eu poder aplicar a mesma definição, mesma construção no caso do ângulo. Se essa figura fosse uma esfera, como é que seria essa áreazinha da esfera? Ela seria esse carinha daqui, ó. Ela seria essa superfície. Aí aqui sim uma esfera. Né? E dá para perceber porque é uma seção cônica em que aqui tem um valor R e aqui também tem o mesmo valor R. Né? Essas retas daqui formam um cone em que eu fiz o corte certinho nele. Então é uma circunferência. Essa circunferência tem aquela areazinha dA, que está aqui na definição do nosso ângulo sólido para a circunferência. E esse azul eu vou chamar ele de dA'. Então o que a gente vai fazer aqui é qual que é a relação entre dA e dA'. Porque se eu souber essa relação, eu consigo escrever aqui dA é igual a alguma coisa que envolva dA', né, uma função aqui de dA',
Pego esse dA, jogo aqui na definição e tudo certo. Tenho lá o meu ângulo sólido geral. Para fazer isso, eu vou calcular explicitamente essas áreas, levando em conta que são uma elipse e um círculo. Então vamos lá, vamos desenhar esses dois. Então aqui nós temos a elipse, né? Meu desenho aqui está horroroso, mas finge que isso é uma elipse. E aqui nós temos a nossa querida circunferência. Vamos calcular a área de cada uma delas. Se eu for pegar a circunferência, aqui eu tenho, né, o meu diâmetro, que eu vou chamar ele de C. Eu sei então que o meu dA ele vai valer π vezes C ao quadrado dividido por 4. Eu vou estar usando aqui o diâmetro por um motivo que vai ficar claro na construção. Mas enfim, se eu quiser pegar aqui agora qual que vai ser a área da elipse, o que eu tenho que fazer é quanto é que é o menor diâmetro e quanto é que é o maior diâmetro. Vamos supor que o maior diâmetro vale A e vamos supor que o menor diâmetro vale B. Então, eu sei pela formulinha de área de elipse que o dA' vai valer πAB dividido por 4. Então, essa é a fórmula da área de uma elipse. Aí agora, o que a gente vai discutir é qual que é a relação entre A, B e C. Vamos começar primeiro falando da relação entre C e B. A relação aqui é o seguinte. Esse ângulo sólido, a gente está pegando ele infinitesimal, ele indo para zero. Quanto mais ele vai indo para zero, menos esse cara daqui, que é o C, e esse cara daqui, que é o B, mais eles vão ficando parecidos. Por quê? Porque o que difere um com o outro é a altura em que a seção cônica foi feita. Mas quanto mais eu vou, né, apertando esse cone, quanto menor vai ficando o ângulo sólido, mais esses dois caras vão estar na mesma altura do cone. Então, para dω indo para zero, ou seja, para um ângulo sólido infinitesimal, eu vou ter a relação de que B é igual a C. Essa vai ser uma das relações quando esse cara for muito pequenininho. E agora a gente tem que relacionar o A com eles. Como é que a gente vai fazer essa relação? Idêntico ao caso do ângulo. Quando esse cara daqui é muito pequenininho, este ângulo ele fica reto, ele vai ficando reto à medida que o ângulo foi infinitesimal. No limite, indo para zero, esse ângulo fica de 90 graus. Eu posso construir um triângulo que é o seguinte, um dos catetos é o diâmetro da circunferência, que é o C, o outro cateto é essa parte aqui do cone, e a hipotenusa é o A. Reparem isso. Eu consigo fazer esse triângulo, que é esse triângulo retângulo, porque esse ângulo ficou aproximadamente reto. E vamos dar a este ângulo daqui o nome de ângulo φ. Olha só, agora é muito fácil fazer uma relação entre A e C. É só fazer a projeção, né? Usando a definição do cosseno de φ, a gente chega na relação de que quando esse dω vai para zero, ou seja, para um ângulo sólido infinitesimal, eu tenho que C é igual a A cosseno φ. O que nos leva, quando a gente faz as áreas, isso aqui vai levar à conclusão, né? Só substituir essas duas informações aqui nas expressões das áreas, a gente vai chegar na relação de que dA é igual a dA' vezes cosseno de φ. E da mesma forma que eu fiz para o ângulo, eu vou escrever isso em termos de vetores, de produtos escalares. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui vezes 1, eu vou definir alguns vetores. Eu vou definir o vetor dA, que é ortogonal à área A. Eu vou definir o vetor dA', que é o vetor perpendicular a essa elipse. E eu vou colocar aqui o vetor radial, que é esse cara daqui, que tem módulo 1, certo? Afinal de contas, o vetor radial, por definição, sai aqui do centro, que é onde está calculando as coisas. E, por trigonometria, este ângulo também é o ângulo φ, o que significa que eu posso escrever dA como sendo R, chapéu, né, R versor, escalar dA'. Exatamente análoga ao caso do ângulo, com a diferença que em vez dos segmentos a gente tem as áreas. E olha só, dado que a gente tem então essa expressão para o ângulo sólido, o nosso ângulo sólido geral ele vai ter a expressão dω é igual a R escalar dA', e o que é dA'? É um elemento de uma área, um elemento infinitesimal de uma superfície qualquer, dividido por R². Ou seja, esse cara daqui vai ser agora o nosso ângulo sólido. Percebam a relação que a gente tinha com a definição do ângulo normal. O que muda é simplesmente os análogos, né? O segmento, o análogo dele é o comprimento, e aqui simplesmente aumenta o expoente porque eu estou mudando de dimensão. Então é basicamente isso. Agora que a gente tem a definição do ângulo sólido, eu gostaria só de fazer uma análise antes de calcular a lei de Gauss, porque isso é extremamente importante e faz parte da dedução da lei de Gauss.
Percebam que essa expressão para o ângulo sólido ela foi feita calculando aqui dentro. Mas o que essa expressão daqui quer dizer? Reparem que é o seguinte, esse R escalar dA, olha só, ele vai sempre ser somado ao longo dessa superfície fechada, porque eu estou calculando de dentro. Mas olha só, imagina que eu tivesse, aqui eu vou só recolocar, né, a nossa definição aqui do ângulo sólido. Imagina que eu tivesse calculado o ângulo sólido de uma parte de fora de uma superfície. Para ficar simples, imagina que eu tenho essa superfície daqui, ó, é tipo um feijão, ok? Essa é a minha superfície. Eu vou calcular o fluxo a partir daqui. Percebam que nessa parte daqui da região, o meu vetor dA, ele aponta todo para essa direção. Então, o meu vetor dA', né? O meu vetor dA' aponta todo para cá. E o meu vetor radial, ele também vai estar apontando para cá, né? Radialmente ao ponto, a essa origem. Portanto, esse produto escalar, ele é positivo. Se eu calculo agora para esta parte daqui, quanto que vai ser esse produto escalar, reparem que o vetor radial ele tem sempre a mesma direção, ele não vai mudar. Porém, o vetor de área vai. O vetor de área agora está direcionado para fora, porque o vetor dA ele é sempre para fora da superfície. Por consequência, esse cara vai dar negativo, vai dar menor do que zero. Qual é a moral da história? Quando você varre a superfície inteira, jogando por essa definição, significa que a integral de dômega numa superfície fechada tem dois valores. Pode ser 4π, se você está calculando a partir de um ponto dentro, que aí todas as contribuições de ângulo sólido vão ser somadas, ou pode dar zero, se você estiver calculando o fluxo a partir daqui de fora. Isso é importante para a lei de Gauss. E agora a gente vai, de fato, calcular a nossa tão amada lei de Gauss. Para calcular a lei de Gauss, eu vou usar uma malandragem muito esperta, na verdade, que é o seguinte, eu vou calcular fazendo o seguinte, a gente acabou de ver que esse dômega pode ser 4π ou pode ser zero, ok? Então vamos lá, isso aqui vai ser igual a 4π ou igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse dômega com a expressão que a gente acabou de deduzir. Então, isso aqui vai ficar integral de R chapéu escalar dA' dividido por R2. Isso aqui é igual ou a 4π ou igual a zero, ok? 4π se o ângulo sólido for calculado a partir de dentro e zero se for calculado a partir de fora. Agora, olha só, a malandragem. Eu vou multiplicar ambos os lados por Q sobre 4π epsilon zero. Por ambos os lados, Q sobre 4π epsilon zero. Reparem que isso daqui vai resultar em quê? Reagrupando os termos. Aqui vai dar integral numa superfície fechada de 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre R2, R escalar dA'. Que é o que? Esse cara daqui é, por definição, integral de E dA. Aqui apareceu exatamente o campo elétrico, exatamente o campo eletrostático. Então aqui é a minha integral do fluxo. E isso daqui vai ser igual ao quê? Olha só, quanto é que é 4π vezes Q sobre 4π epsilon zero? Corta o 4π com 4π. Esse cara daqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a Q sobre epsilon zero. E a outra opção é zero vezes isso, que é quanto? Zero. Então significa que a minha integral pode dar esses dois valores. Quando é que vai dar esses dois valores? Quando o fluxo é calculado de dentro ou de fora. Mas o que significa ser calculado de dentro ou de fora? Se você for pensar que o ponto que a gente está calculando é o ponto que gera o vetor radial, igual aqui que a gente está vendo, ó, esse vetor radial que aparece na definição, esse cara daqui, ele vem a partir desse ponto que eu estou calculando o fluxo. Então ele é esse cara. Ou seja, calcular o ângulo sólido a partir desse ponto é equivalente a calcular o fluxo do campo elétrico a partir de uma carga. Então esse resultado ele é equivalente quando a gente calcula com o ponto do ângulo sólido dentro da superfície, né, dentro da superfície fechada, que é equivalente a calcular quando a carga está dentro da superfície. E o zero é equivalente a calcular quando ela está fora da superfície. Então aqui significa que eu posso sintetizar isso como carga dentro da superfície dividido por epsilon zero. Então aqui a gente chega na nossa tão gloriosa lei de Gauss. Integral de E dA é igual a carga dentro sobre epsilon zero. Aí você pode estar se perguntando, isso é só para uma carga pontual. Como é que eu tenho certeza que isso vale para qualquer coisa?
Em princípio de superposição. Se eu quero calcular, imagina, o fluxo gerado por um corpo aqui cheio de cargas positivas em torno dessa superfície fechada daqui. O que eu faço? Eu vou calcular o fluxo dessa carguinha, somar com essa carguinha, somar com essa, somar com essa, somar com essa, somar com essa, porque eu sei que o princípio de superposição vale. E para cada uma dessas carguinhas vai ser carga interna dividido por ε0. Logo, esse resultado vai ser a carga toda desse cara dividido por ε0. Ou seja, o princípio de superposição faz a passagem de o resultado da carga pontual para o resultado para qualquer distribuição de carga. Dado que a gente tem agora essa nossa integral, eu vou rapidamente deduzir agora a forma diferencial, que a gente vai usar basicamente o teorema de Gauss. O teorema de Gauss é um teorema do cálculo vetorial que relaciona integrais de volume com integrais de superfície. O teorema de Gauss nos diz que o fluxo numa superfície fechada de um campo vetorial, que seja muito bem comportado, como é o caso do campo eletrostático, ele é igual à integral da divergência desse campo integrado no volume delimitada por essa superfície. Então, se aqui é feito num certo volume, aqui é feita na borda do volume. Se eu faço a correspondência F para E, porque agora o meu campo é eletrostático, eu tenho que integral de E dA é igual a integral no volume de divergente de E. Agora, eu sei que esse cara daqui... Agora, eu sei que essa integral ela é igual a carga dentro da superfície dividido por ε0. Agora, eu posso escrever a carga dentro do volume como sendo integral da densidade de carga integrado nesse volume, por definição. Agora, olha só, integral de volume, a região é a mesma, Isso daqui só é válido se os integrandos forem iguais. Então, por conta disso, a gente chega que divergente de E é igual a ρ sobre ε0, que é a nossa lei de Gauss na forma diferencial. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar, a dedução tanto da forma integral quanto da diferencial. Se você gostou, dê um gostei, se inscreva no canal, Se você quer acompanhar os próximos vídeos, eu vou colocar mais vídeos técnicos, e compartilhe com seus amiguinhos. Comente críticas, sugestões e suas impressões sobre o vídeo. No mais, obrigado pela audiência, obrigado pela presença aqui, e um abraço e até o próximo vídeo.